Nós já conhecemos, eu já conheço algumas pessoas aí pelo nome, a gente já conhece, alguns já mencionaram. Eu fico muito contente quando vejo vocês e também aquelas pessoas que a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer, a gente vai se conhecer bastante ao longo desse curso. Nós temos muita coisa ainda para a gente passar. Nós estamos aqui com 4 professores, a gente vai já a gente vai explicar a dinâmica do curso para vocês, como é que é. A gente trabalha de uma forma bem interativa com vocês e o objetivo a gente está sempre buscando desdramatizar o conscienciograma, fazer interpretações do conscienciograma e trazemos nossas casuísticas também para poder ajudar vocês. Esse é o objetivo do nosso curso, né? Entre todos aqueles objetivos que vocês viram, então esse é um deles, tá? Bom, a gente está agora, nós tivemos esse problema do som, né, que a gente falou, a gente depois vai procurar verificar, hoje é o primeiro dia de aula, alguém colocou ali, faz parte da questão energética, mas depois a gente vai procurar verificar realmente o que foi que aconteceu, tá? Bom, nós vamos, na sequência agora a gente iria partir para a apresentação de cada um dos professores se apresentando, deixando espaço para vocês se colocarem também. Mas como a gente teve esses minutinhos, então a gente vai passar, eu já vou explicar para vocês, tá? Como que é a estrutura das nossas aulas, que vai acontecer em todas as aulas do curso, tá? Como é que a gente vai trabalhar em todas as aulas? A gente tem os primeiros 15 minutos, que são 15 minutos onde a gente vai fazer uma introdução da aula, onde a gente vai dar as boas-vindas, a gente vai verificar alguma pendência que tenha havido da aula anterior, nos primeiros 15 minutos. Uns recadinhos, atualizações aqui da Cognose. Sim, essa é a professora Áurea, ela vai se apresentar depois, mas a gente faz isso, os primeiros 15 minutos, tá? Esses ajustes e tal. Depois a gente tem 15 minutos, que vai das 19h15 às 19h30, de uma prática energética. A gente vai explicar depois que essa prática ela tem um objetivo conscienciométrico também, além da prática energética que a gente faz da aula. Então, logo em seguida, a gente já vai iniciar, porque nós já estamos em 19h14 aqui, tá? Voltando a 19h30, aí a gente dá continuidade na aula, tá bom? Então, como a gente está chegando aqui, a gente já chegou nas 19h15, então eu vou pedir para vocês, isso a gente sempre solicita, e depois a gente vai falar das otimizações do curso também, né? Mas uma das questões que a gente fala é o seguinte: procure estar aí no seu ambiente, né? Bem tranquilo, bem sossegado, se certifique de que você não será interrompido nos próximos 15 minutos e a gente, né, fique tranquilo. Se você tiver num ambiente que você possa ser interrompida, dá uma encostada na porta, feche a porta, tranque a porta, né? Não porque tem uma coisa misteriosa que está acontecendo lá dentro, mas não porque para que você consiga ficar tranquilo, sossegado, para fazer a prática energética que a gente vai estar iniciando agora, tá bom? Depois, então, nós retomamos. Tudo bem, pessoal aqui? Tudo bem? Então, tá. Então, procurem, né, relaxar aí no ambiente onde vocês estejam, com tranquilidade, se acomode bem, procure fazer algumas respirações mais profundas, inspirando e expirando. À medida que você expira, você vai relaxando cada vez mais. Solte toda a sua musculatura. Se sentir alguma parte do seu corpo, do seu soma, mais tensa, relaxe. Dê um comando para que essa parte entre no nível de relaxamento. Relaxe bem o seu soma.
procurando se manter durante todo o exercício bastante lúcidos, com atenção, com concentração nas suas energias conscienciais. Deixe todo o seu soma relaxado e agora volte toda a atenção para o energossoma. Procure perceber o seu energossoma, os seus chakras principais. Entre em contato com as suas energias. Vá percebendo essas energias, como é que essas energias estão ao redor de todo o seu soma, na região dos chakras. E a partir da sua vontade, dê um comando para que essas energias vão se movimentando, indo para a região da cabeça, se localizando no alto da cabeça, onde se localiza o corono chakra. Vá juntando as suas energias na região do corono chakra. Forme um bloco bem consistente de energias aí no alto da cabeça, sempre mantendo a atenção, a concentração nessa reunião das energias no alto da cabeça. Mesmo que não esteja percebendo, persista nesse movimento, mantendo a sua criticidade. Sinta esse bloco de energias no alto da cabeça. E então dê um comando para que esse bloco de energias comece a se movimentar, saindo da área do corono chakra, indo em direção aos plantochakras, mas observando todo o percurso, passando pelo frontochakra, persistindo com a movimentação. Perceba esse bloco de energias fazendo uma varredura por todo o seu rosto, chegando ao pescoço, percorrendo a área do seu laringochakra, na região da garganta, do chakra nucal, na nuca. Prossiga com esse bloco de energias, perpassando pelos seus ombros, pelos braços, chegando às mãos e descendo também pelo tronco. Vá prosseguindo, cada um no seu ritmo, chegando com esse bloco de energias, passando pela área do seu coração, a região onde está localizado o cardiochakra, e continue com a movimentação das energias, lembrando que caso você perceba algum local onde tenha mais dificuldade de passar com essas energias, persista um pouco mais, buscando promover desbloqueios,
deixando o caminho da energia livre. Cada um no seu ritmo. Vá descendo com as energias pela região do abdômen. Perceba a área do esplênico chakra, que fica do lado esquerdo, na região onde está localizado o pâncreas. Continue com as energias, percebendo a área do umbilico chakra. Persista com a movimentação das energias. Passando pela região do quadril, pela região dos órgãos genitais, percebendo o seu sexo chakra, o chakra básico. E continue movimentando as energias pelas coxas, joelhos, pernas, chegando aos tornozelos, pés, a sola dos pés, onde estão localizados os seus plantochakras. Tendo feito esse movimento, chegado com a energia até os plantochakras, então vamos agora fazer um movimento inverso, voltando com a energia, com bastante atenção, concentrado, buscando perceber o movimento da energia, agora voltando pelo mesmo caminho até chegar ao Corona Chakra. Então faça agora o percurso inverso. Faça esse movimento com calma, dentro do seu ritmo. O mais importante é que você faça a movimentação com qualidade, percebendo. E ao mesmo tempo que você está fazendo esse movimento, você está fortalecendo as suas energias, o seu energossoma, promovendo desbloqueios. E aí, continue chegando com a energia no alto da cabeça, volte a fazer novamente o percurso em direção aos pés, e depois novamente até a cabeça. E vão fazendo esse movimento continuado no circuito fechado de energias, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Cada um dentro do seu ritmo, mas buscando dentro desse ritmo colocar mais intensidade na movimentação das energias. E a cada vez que passa, aumentar também, além da intensidade, do volume, aumentar também a velocidade. Aumentando cada vez mais até que faça todo o seu energossoma se movimentar no pico máximo e instalar um estado vibracional. Continue com a movimentação até instalar o EV. Perceba essa movimentação, perceba o seu EV.
Agora, dê um comando para que esse EV vá cessando pouco a pouco. Cesse o seu EV, mas mantendo ainda contato com o seu energossoma. Procure fazer uma expansão desse energossoma. Exteriorizando as suas energias. Exteriorize as energias para o ambiente onde você está. Preenchendo com as suas energias todo o campo ao seu redor, toda a área ao redor de onde você está nesse momento. Imponha o seu padrão de energias, das suas melhores energias, aí neste seu local, onde você vai se dedicar nos próximos minutos para se concentrar nessa aula. Imponha um padrão de qualidade nessa exteriorização, para que através dela você possa aguçar a sua acuidade, as suas percepções, as suas parapercepções, o seu raciocínio lógico, a sua capacidade de compreensão e de autoconexão, de autopesquisa, de autocompreensão, de autoconscienciometria. Agora, mantendo-se nesse padrão de positividade, nesse padrão homeostático, com as suas melhores energias, vá respirando um pouco mais forte. Vamos retomando o contato com o seu corpo físico, voltando a atenção para o ambiente aí onde você está. Podem ir retomando, pouco a pouco. Vamos deixar um minutinho, caso você queira fazer alguma anotação sobre a experiência durante esse exercício. E logo em seguida a gente retoma. Bom, então, agora nós vamos retomando. Por favor, eu gostaria de um feedback de vocês, se estão ouvindo bem, se conseguiram acompanhar bem o exercício, como é que perceberam esse exercício também. Se alguém quiser falar, registrar, fique à vontade. Maria, tudo bem? Flávia? Tá bom, pessoal. Então, assim, verificou o volume. Carla, você está conseguindo compreender bem a gente? Estou vendo que você está aí no espanhol, nos cursos em português. A Carla está respondendo. No computador da Edith. Tá bom. Olá, Edith.
Muito bom, gente. Sejam bem-vindas. Estamos internacional aqui. A gente está vendo, né, outras pessoas que estão aí. Bom, na turma anterior, essa turma ela ainda está. A gente já tem uma turma de vocês que já está inscrito, mas como é uma aula aberta, a gente tem algumas pessoas que eu já estou vendo aí que não se inscreveram ainda e estão participando da aula. Pode ser que venham a se inscrever. Que o nosso curso ele fica fechado mesmo na terceira aula. Então, essa aula, a aula seguinte, elas são abertas, outras pessoas podem estar participando. E na aula 3 a gente vai trazer aqui para vocês, né, um posicionamento da turma, como é que ela se fechou, qual é a quantidade de alunos e cada um de nós. Para quem já está inscrito, vocês que já estão inscritos, vocês já receberam um e-mail. Se tiver alguém inscrito que não tenha recebido isso, também se posicione, porque pode ser que alguém se inscreveu e não chegou a receber. Mas nós temos uma equipe de suporte que já deve ter entrado em contato com vocês, encaminhando um login, uma senha, e vocês têm acesso a um ambiente Moodle, que é a plataforma online que a gente vai estar usando nesse curso. E lá, você já tem a aula 1 e já tem uma série de documentos que vocês já podem estar baixando nessa aula. Se não conseguir localizar esse ambiente, depois vocês mandam a dúvida de vocês ou qual foi a dificuldade que tiveram, tá bom? Para os que já estão inscritos e os que não estão inscritos estão vendo a aula online. E essa aula depois, ela vai ficar gravada, disponível também para assistirem quantas vezes quiserem, né? No caso lá na plataforma Moodle. Tá bom? Bem, mas agora eu estou falando demais. Faz prática energética, continua falando. O que é isso? Eu vou dar a vez aqui para os meus colegas também falando. Só vou me apresentar de novo, porque eu tinha me apresentado, mas não saiu o som, parece, né? Meu nome é Nilce de Oliveira. Eu sou uma das professoras desse curso. Com muita satisfação, com muito prazer, porque eu gosto muito de conscienciograma e gosto muito de estar aqui, tá? Eu vou estar aqui em todas as aulas com vocês. Eu estou aqui como coordenadora do curso, mas isso é mais só pro forma, porque todos os professores participam igualmente das aulas e a gente vai estar trocando aqui. Eu vou passar para o professor Eliel, que está aqui do meu lado, para que ele também se apresente, e depois os demais. A professora Áurea e o professor Antônio. Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui com a gente, né? Poder fazer essa caminhada. É claro que tem bastante pessoas aí que também não fizeram inscrição. As 2 primeiras aulas, como a professora Lígia colocou, ela é aberta a qualquer pessoa. Se vocês conhecerem também outros colegas ou pessoas que também têm algum interesse de fazer algum investimento na intraconsciencialidade, estudar mais como que se funciona, quais são as características nossas de manifestação no nosso dia a dia, pode convidar as pessoas. A próxima aula vai estar aberta, então nós temos aí praticamente 3 semanas, né, para a turma se fechar definitivamente, mas é muito gratificante hoje estar aqui, né? Eu já estou participando disso da 9ª edição, desde a primeira que eu venho participando. Então, você participa de todas, né? Quantos anos? 4 anos, né? 4 anos e meio, né? 4 anos e meio que eu venho sistematicamente participando. É uma satisfação muito grande. Eu sou voluntário da Conscio desde 2009, conheço a Consciologia desde 1995, então já tenho uma caminhada razoável dentro da Conscienciologia. E não vou alongar mais, não vou ocupar muito tempo também, né? Eu nem falei tempo de conselho, mas nem vou falar agora. A gente vai falando. Vou deixar então para o próximo professor se manifestar e se apresentar aí, que tem o Antônio e a Áurea. Antônio vai. Meu nome é Antônio Fontenelle, já participei de alguns conscienciogramas sem drama em outros semestres. O semestre passado, infelizmente, não deu. Eu não tenho esses anos todos que o professor Eliel tem, mas eu tenho mais ou menos a metade desse tempo.
conheço a Conscienciologia há muito tempo, há mais de 20 anos, e a Conscienciometria, talvez há uns 8 anos para cá, 10 anos, mais ou menos isso. Estamos aqui nesses 6 meses para tentar contribuir com vocês da melhor maneira possível. Vamos tentar manter mais ou menos isso aqui, né? Alguns puderam viajar, no meu caso de também me ausentar um pouco, mas pretendo não me interromper por muito tempo, né? E estaremos aqui para isso, ok? Obrigado. Ok. Professora Áurea? Eu sou a Áurea Andriolo, também antiga na Conscienciologia, já tive voluntariado e docência em São Paulo. Tive um estágio de 8 anos no Rio de Janeiro e estou há 10 anos aqui em Foz do Iguaçu, onde voluntariei no IPC, na Unicim e agora na Conscius, né, já há alguns anos. Então é um prazer estar aqui com vocês, possivelmente reencontrando meus colegas, né, das outras unidades nas quais eu participei, ou dos contatos em cursos que a gente tem nessa trajetória toda. E vamos aí dar continuidade à nossa autopesquisa, nossos enfrentamentos, né? Cada vez mais qualificando isso com técnicas, com cientificidade, e estamos aqui justamente por essa característica que a conscienciometria tem, de qualificar a autopesquisa. É o que me motiva a estar aqui com vocês também. A professora Áurea falou, realmente a gente está aqui, e eu acho que é uma característica mesmo da gente, porque nós gostamos de conscienciograma, sabe, gente? Por isso que a gente fala do conscienciograma sem drama, né? A gente já viu que é possível não ter, né? Conscienciograma não quer dizer que a gente tira o conscienciograma assim de letra, não. Tá? Então já vou deixar bem claro. O conscienciograma é um livro que a gente sempre está tendo surpreendências com ele, não é verdade? Professora Áurea, professor Liel, que já está há muito tempo aí, professor Antônio. A gente está sempre aprendendo, e isso que é o bacana do conscienciograma. Cada vez que a gente passa, e cada turma que a gente passa também, a gente aprende muito. Então, antes de mais nada, eu sou muito grata por essa possibilidade de estar aqui e por vocês chegarem, porque se não tiver vocês também, vocês motivam muito a gente. Né? A gente vai depois, nós vamos começar a trabalhar já, aproveitando, falando um pouquinho aí do formato do curso, a gente vai começar efetivamente a estar trabalhando com as folhas do conscienciograma a partir da aula 3. Agora, na próxima aula, que é a aula 2, ela vai ser dedicada a falar de conscienciograma, né, professor Liel? Sim. Explicar a estrutura do conscienciograma, então, dar umas dicas para vocês sobre o uso do conscienciograma, enfim. Essa aula ela é mais dedicada para a gente fazer essas apresentações, falar do curso para vocês, de como é que a gente vai estar funcionando. Então, a gente já começou aqui falando um pouquinho. Vocês já viram que na estrutura das aulas a gente sempre tem, então, os 15 primeiros minutos que a gente faz a atualização, depois a gente faz a prática energética e depois a gente dá continuidade nas aulas. Né? Essa daqui a gente agora vai tocando até as 9 horas, né? Com o que a gente tem até que acelerar um pouco, porque nós parece que é pouco, mas a gente tem muita coisa para poder falar sobre o curso. E depois, a partir da aula 3, aí a gente tem uma estrutura também, que a gente vai explicar depois para frente para vocês, depois da aula 3, tá bom? Então eu queria começar falando para vocês o seguinte, a gente já falou um pouquinho de conscienciometria, então vamos dizer o que é, a gente já falou da Conscius, é um curso da Conscius, que é da conscienciometria. Então, para eu não ficar muito chato só eu falando, vou pedir para o professor Liel falar o que é a Conscius, o que é a conscienciometria, tudo bem? Tá certo. Então vamos lá, né, gente? Então a primeira coisa é a instituição pelo qual nós estamos fazendo esse curso aqui, que é a Conscius, né? A Conscius é uma instituição conscienciocêntrica, foi fundada em 2006. Então, na verdade, ela tem como objetivo o estudo da consciência, né? Do processo da intraconsciencialidade. E aí a gente usa o nosso principal instrumento, que vários cursos da Conscius
Não que todos os cursos da Conscius tenham o livro Conscienciograma, mas o Conscienciograma ele é basilar em alguns cursos, como Recim 1, como Recim 2, Conscienciobaya. Conscienciobaya. Então são vários cursos que surgem a partir desse instrumento, que é um instrumento que a gente vai falar em detalhes maior na próxima aula. Então a Conscius ela tem esse arcabouço, né, de conhecimento voltado para a interconsciencialidade, para você se conhecer, você aprender, né, a lidar consigo mesmo, com os seus traços, né? Eles podemos falar isso depois de uma forma mais técnica, né, que é o Trafor, Trafá e Trafal. Então, dentro desse contexto, essa instituição ela tem esse objetivo, né, de estudar essa ciência, essa especialidade da Conscienciologia, que é a conscienciometrologia, tá? Que é o estudo da consciência, a métrica da consciência. É você estudar quem você realmente é, né? E aí a gente entra um pouquinho dentro da especialidade, né? Que dentro da especialidade é a conscienciometrologia. Antigamente, né, quando começava os primeiros verbetes, a especialidade era conscienciometria, né? Depois o professor Valdo acabou, né, mudando para a conscienciometrologia, que é o estudo da metria da consciência. Então a gente trabalha justamente na Conscius com esse objetivo. Então é uma IC, é uma instituição conscienciocêntrica que tem como objetivo o processo de se conhecer, principalmente, sabe? Fazer um processo de autoconhecimento sobre si mesmo. Muitas das nossas reciclagens, né? A reciclagem intraconsciencial tem muito a ver dentro dessa especialidade, que é justamente fazer com que as pessoas mude de patamar evolutivo, que mude de patamar como pessoa, e para isso exige um nível de conhecimento sobre si mesmo muito grande. Então a conscienciometrologia ela tem essa característica importante, principal para ser desenvolvida. É uma das coisas que mais me fascina de eu ser um colaborador, né, dentro da conscienciometrologia, ser um voluntário da Conscius. O que me impulsiona é justamente essa capacidade que nós temos em termos de ferramenta, de tecnologias, para poder se conhecer melhor, né? Não tem como você evoluir sem saber quem você é. Então, a Conscius, de alguma forma, e a ciência, ela ajuda a nos ter um norte na nossa evolução, na nossa ordem, né, de crescimento evolutivo, que eu acho que é uma das inteligências mais importantes no crescimento de uma pessoa, que é o crescimento evolutivo. Tá? Mais alguma coisa? Quer falar do conscienciograma também? Deixa eu falar um pouquinho do conscienciograma, que eu gosto muito de falar, depois eu passo para os outros falar também, porque eu gosto muito de falar do conscienciograma. Tá bom. Porque eu gosto muito de colocar assim, sabe? O conscienciograma, ele é um livro que num primeiro momento assusta muita gente, mas ele tem lá 2.000 questões, né? Aí a hora que a gente começa a olhar as questões, você vê assim, poxa, já começa a ter umas palavras que às vezes a gente não entende, porque uma característica do conscienciograma é usar muitas palavras que o professor Valdo usou, e propositalmente, palavras que não são do uso comum, corriqueiro da gente. Então isso já mexe com a gente. Então você já tem que parar, já mexe com a sua cognição, de parar, de ter que pensar um pouco naquilo, de compreender, então essa compreensão, então isso já ajuda, e eu acho que essa é uma das grandes sacadas, porque já ajuda a gente a aumentar a nossa mental somaticidade, né? Então, no primeiro momento, você está trabalhando com o conscienciograma, você tem que estar necessariamente trabalhando com o mental soma, que é o veículo do discernimento, que é o veículo que impulsiona a gente, né, para frente e tal. Agora, não é só isso, né? Aí vem mais essa parte de se olhar, de se ver. Eu vou passar para a professora Áurea falar também. Não, só queria complementar, né? Conforme o professor Antônio colocou, tem também neologismos, termos novos da conscienciologia, para aquelas pessoas que são mais iniciais. Tem o sentido figurado, né, as metáforas de algumas palavras. Tem também expressões, né, que a gente tem que desvendar o que estava querendo ser dito por detrás daquilo ali.
e justamente elas são elaboradas no sentido de estimular a nossa mental somaticidade. Isso. Então, assim, é um aprendizado a cada vez que nós preenchemos o conscienciograma, de novas posturas perante a própria relação que vamos estabelecer com as questões, né? Então, tudo isso é fonte de aprendizado para nós, não é só aquilo que nós estamos acostumados, né? As respostas certas, respostas erradas, o gabarito, que a gente está acostumado desde no colégio, na faculdade, né? Aqui é diferente, porque tem um campo de autopesquisa instalado, tem relações com amparadores, tanto que a gente não responde uma vez só o conscienciograma. Em várias etapas da nossa vida, a gente é convidado a preencher novamente, fazer uma nova avaliação. Em momentos específicos de crise, a gente abre páginas específicas que tenham temática relacionada. Tudo isso nos auxilia para a gente se autodesassediar, para a gente encontrar respostas para as nossas questões. Então, tem todas essas aplicações esse livro. O conscienciograma tem um objetivo assim, inicial de fazer um diagnóstico, e como a professora Alva falou, a questão do acompanhamento futuro, aquele material que você colhe como diagnóstico vai ter um crescimento. No momento que você volta para aquelas mesmas questões, você vai ver que você melhorou, você modificou, você reciclou alguns traços, né? Faz balanços também. Faz balanço, a coisa toda. E além disso aí, ela tem a finalidade de dramatizar, há uma desdramatização pessoal, e como também o desassédio mental somático. No momento que você enfrenta todas as condições, todos esses neologismos, essas metáforas, essa coisa toda, sobre você mesmo, você está desdramatizando, além de desassediar mental somaticamente falando. E a gente, à medida que a gente vai vendo, vai ampliando o nosso mundo pessoal também, né? Você vai vendo que tem muito mais além do que o seu mundinho. Então essa também é uma outra característica bem... Abre a mente, né? Bem positiva, né? Abordagens novas para questões antigas, né? A gente vê também muitas formas novas de ver questões que habitualmente a gente nem imaginaria que poderia ser vista daquela forma. E é uma técnica de autodesassédio, né? Hoje a gente teve, né, para quem está fora aqui de Foz do Iguaçu, nós temos, né, eu não sei se muitas pessoas que já vieram aqui já devem ter tido contato, outras não, né? Nós temos todo domingo de manhã a tertúlia matinal. Então, cada dia vai um professor lá com o seu tema de pesquisa. E hoje teve exatamente, né, o Alexandre Donato, que é um EPICOM, né? E ele foi lá e falou de técnicas de autodesassédio. E uma das técnicas que ele falou foi o conscienciograma, a conscienciometria. Então, assim, realmente é uma técnica de autodesassédio. Porque a hora que você está ali concentrado, tentando entender tanto a questão, interpretar a questão, trazer a sua casuística, se olhar ali, não tem, né? Assediador que acompanhe, né? Um nível avançado de ideias. Mas tá bom. Bom, a gente poderia continuar aqui falando bastante de conscienciograma, mas nós temos outras coisas para poder estar falando. E uma das coisas que a gente queria ressaltar, assim, no curso, agora logo de início, é falar das otimizações do curso, do conscienciograma sem drama. Então, as otimizações que a gente vai estar procurando, né? E vai recomendar para vocês. Então, eu vou pedir para o professor Eliel começar a falar de algumas otimizações, depois vai dando continuidade. Certo. Nós temos aqui, gente, 9 otimizações com relação a aproveitar o curso de uma melhor forma possível, tá? Então, eu vou falar aqui mais ou menos umas duas e a gente vai circulando entre os professores aqui. Então, as duas primeiras, a primeira que eu tenho, né, é o livro Conscienciograma Material Didático para o curso, ou seja, não tem como fazer o curso sem estar o livro, tá? A gente tem aqui, ó, uma edição, né, do livro aqui. Então, é importante que, para se fazer o curso, tem que ter o livro, né? Sem o livro, não dá para fazer o curso. Então, é a primeira coisa. Então, se você... tem pessoas que, às vezes, se organizam de comprar um livro novo para poder fazer isso, que às vezes a pessoa quer fazer uma coisa nova, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha um instrumento, porque não dá para fazer o curso sem o livro, tá?
Então, aí o pessoal do suporte também pode dar sugestões de compra. Às vezes tem pessoas que às vezes não têm o livro, então é importante que, como é só na terceira aula que nós vamos começar a mexer com ele, efetivamente respondendo as perguntas, é importante que você tenha o livro tranquilo, que você possa usar. Às vezes tem algumas técnicas, por exemplo, eu particularmente, eu peguei o conscienciograma e coloquei uma encadernação. Eu encadernei o livro. Tá? Então, quando eu encadernei o livro, ele pode virar de um lado para o outro com muito mais facilidade. Né? Então, isso aí são técnicas que a gente pode estar passando algumas dicas, né? Para quem já usou muito o conscienciograma. Outra questão que ele tem ali é o dicionário. Né? É importante, gente, ter, quando fala de desassédio mental somático, o conscienciograma ele tem essa característica mesmo. Por quê? Não dá para, às vezes, responder algumas perguntas só com o conhecimento que você tem. Uma palavra, às vezes, no dicionário, ela tem várias acepções. É importante que você encontre a acepção daquela palavra adequadamente dentro da pergunta, né? Porque o livro Conscienciograma, ele exige da gente um nível de inteligência contextual, tá? Então é o contexto, então é a pergunta dentro da sessão, que está dentro da... Para saber disso, é importante que você encontre o significado das palavras de uma forma mais adequada. E aí tem questões que às vezes dificulta quando por exemplo, uma metáfora, quando uma situação que é tipicamente da conscienciologia, que tem termos conscienciológicos dentro das perguntas, né? Por exemplo, recesso projetivo. Recesso projetivo é uma palavra que tem no Projeciologia e teima, né? O que é um recesso projetivo? Então, o conscienciograma vai exigir conhecimento da conscienciologia, dos termos da conscienciologia, palavras dicionalizadas, certo? Que é o que significa a palavra, e aí é bom olhar a palavra e olhar as acepções da palavra, qual é a acepção que está mais adequada dentro daquele contexto daquela pergunta, porque muitas vezes a gente sabe o que significa aquela palavra, mas nós sabemos somente uma acepção. E quando você tem somente uma acepção, você vai concluir o seu ideativo, né, a sua ideia sobre aquela pergunta, através do significado daquela acepção. E às vezes aquela acepção não está tão adequada o que está sendo perguntado. Então, ver os dicionários, ter dicionários, é importante que você crie um clima, né, que você estude e tenha esse contato com o dicionário. Por isso tem o processo do desassédio mental somático. Tá? E aí, a professora Nilce, o 3 e o 4 aqui. Vou passar para a professora Áurea. Professora Áurea, então, professora Áurea, 3 e 4 aí. Então, aqui, com relação ao ambiente, né, é importante manter os pensamentos saudáveis, a gente chama da ortopensenidade, que é o que possibilita manter as conexões com os amparadores, né, as consciências extrafísicas que estão interessadas que nós possamos melhorar o nosso nível evolutivo. Então, antes de mais nada, nós mesmos é que estabelecemos as nossas conexões. Então é importante lembrar disso. Se começamos a ficar meio inquietos em relação à questão, vamos rever essa nossa posição, nosso posicionamento e buscar ali um otimismo, uma postura saudável para manter a conexão com os amparadores, com a equipe extrafísica técnica ali do trabalho. Outro aliado nosso é a questão do estado vibracional, que é uma técnica de asepsia energética que também favorece bastante. Nós estaremos aqui todo início de aula e final de aula praticando em conjunto, mas vocês também a qualquer momento, quando forem fazer o preenchimento das suas questões em casa, podem também lançar mão dessa técnica para criar o seu ambiente, porque nós estaremos aqui aos domingos e durante a semana vocês estarão dando continuidade nas páginas do livro, né? De autopesquisa. Procure evitar novamente o que foi já colocado, né? Interrupções durante o trabalho, porque é todo um trabalho de instalar aquele ambiente, aquela pensenidade, e se tem telefone tocando, pessoas solicitando, você tem maior dificuldade de aprofundar seus estudos. Então, buscar um ambiente adequado e ficar por aquele período isolado vale muito a pena, né? Eu gostaria de fazer uma complementação do que a professora Áurea falou com relação à questão da equipe extrafísica. Então, apesar da gente estar à distância, isso é o que a gente observa, pessoal, procure observar para vocês terem as próprias experiências de vocês.
mas a gente tem aqui muito feedback de alunos de turmas anteriores e das nossas parapercepções também, em que apesar da gente estar à distância e ter uma internet aqui entre nós, se forma uma rede, né, interassistencial e de conexão que a gente estabelece durante o curso. A gente observa bastante isso nas práticas energéticas e em todo o campo que se forma. Isso, sim, que pelo menos na minha experiência eu tenho observado, eu realmente já tive algumas experiências bem significativas com relação a isso. Então vocês procurem observar também, até a gente pede sempre aquele feedback depois da prática energética, porque é mais potente durante o exercício energético, mas isso acontece o tempo todo. A gente forma uma bolha, né, de conexão e assim, é muito claro, né, quando a gente começa a trabalhar com conscienciograma, a equipe extrafísica. Então a gente vê que existe, né, uma equipe extrafísica aí e que independente da distância, ela se conecta, né? Distância é um parâmetro aqui da nossa dimensão, né? Distância física. Na questão energética, isso se relativiza muito. É mais questão de sintonia do que propriamente distância. Né? Então, assim, realmente a gente acaba formando uma sala de aula extrafísica através desse trabalho, independente de onde a pessoa esteja localizada, seja em outro país, seja aqui em outro estado. É uma conexão energética que não tem a distância física. Agora, uma coisa que a gente observa é o seguinte, né? A gente está falando de multidimensionalidade, então vai acontecer isso em qualquer contexto. Agora, especificamente de conscienciograma, aí é uma hipótese, né, que facilita muito isso, é a questão da mental-somaticidade e da ortopensenidade que isso forma. Então, isso facilita bastante. Por isso, o professor Eliel, ele ressaltou, é importante ter um livro, né, com um livro ali, né, aí, gente, tenham as suas experiências, mas o livro ajuda a fazer um rapport com isso, com essa ortopensenidade, porque por si só o livro já é isso. Então, para quem, né, todos vocês, a gente tem esse pré-requisito, pode ser que tenha alguém aí assistindo que não, né, como é uma aula aberta, que não tem ainda o pré-requisito de ter feito um curso de entrada, então vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar energias, e a gente vê que existe um óleo pensene do conscienciograma, que ele é muito forte nesse sentido. Então ele facilita essa questão da ortopensenidade de se formar esse link assim com uma coisa onde, por isso talvez, né, essa hipótese de que seja tão potente esse campo. Agora é claro que também o campo depende muito da gente, da nossa postura. Então por isso que a gente fala, procure ter um ambiente, né, em que você vai ficar ali tranquilo, sossegado, não tem intrusões durante o momento que você está na aula e durante outros momentos pós a aula, porque você não vai ficar respondendo todo o conscienciograma só durante as aulas. Estabelecer um momento em que você realmente vai se blindar ali para poder estar trabalhando com aquilo. É um momento daquilo, depois é outro momento de você fazer uma consulta de outro tema qualquer na internet, porque já está com o computador aí, de ver o seu filho, o seu cachorro, o seu gato que entrou lá, ou o seu marido, ou sua esposa. A gente não sabe o que acontece no ambiente de cada um. Mas quanto mais vocês realmente procurar ficar dedicado durante a aula ao conscienciograma, blindado para isso, é esse momento de 2 horas de aula é para isso. Depois mais 1 hora que vocês vão tirar durante a semana para ver o conscienciograma, também procurar ficar, né, focado no ambiente consigo mesmo para isso. Ok? Professor Antônio, vamos falar de mais utilizações? A quinta utilização faz parte também dessa questão da blindagem, que é o local. Se possível, reserve um local próprio para responder o conscienciograma durante as aulas, porque no momento que você começa a mudar de lugar, não é bom. Quer dizer, procura, se possível, um escritório próprio, né? Não querer responder o conscienciograma na cozinha, no banheiro. Faça, porque isso aí, inclusive, reserva, faz uma blindagem daquele ambiente
e você vai ter menos intrusões nesse sentido, né? Com relação ao material, deixe sempre à mão caneta, borracha, papel de anotação e demais materiais úteis ao responder o concessiograma. Precisa ser utilizado tudo isso aí, além do local, os materiais necessários, um estante, uma mesa, uma cadeira razoavelmente confortável, para você realmente tentar responder as questões no momento certo, principalmente na ocasião das aulas aqui, né? Eu queria fazer uma observação. Uhum. Em relação aos materiais, pela minha experiência de preenchimento do conscienciograma, aí vai do estilo de cada pessoa, eu senti a necessidade de ter um caderno para registrar os raciocínios que eu utilizei na hora de responder aquela questão. Isso, porque aí no momento que eu for recuperar essa informação, for preencher novamente, eu sei a abordagem que eu fiz naquela ocasião. Então, assim, aí fica a critério de vocês ver se isso se aplica nesse caso. Para não caso. ficar solto, né? Às vezes a pessoa começa a anotar em papéis soltos, daqui a pouco você não sabe o colocou a anotação. E o caderno ele tem a sequência. A sequência toda Inclusive, do trabalho. se possível, em cada folha, se você for trabalhar, em cada página do caderno, colocar a data e A folha de avaliação. a folha de avaliação, todas as informações possíveis do concessiograma, né, naquele momento. Bem, falar de interrupções? Acho que interrupções Já a Áurea acabou falando. É que eu lembrei de uma coisinha que você falava lá do Mas então fala. de fechar a porta para o cachorro. Isso é bom, interessante. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que sim, a gente já falou das otimizações, basicamente Eu quero falar das redes interassistencial, gente. Isso eu acho que é muito sério, é muito importante, porque é o seguinte, nós todos aqui estamos conectados, né? Como a gente tinha colocado aqui, a energia não tem distância, tá? Então isso, a gente tem esse contato do campo com vocês com a gente, então tem todo um processo aqui. E nossa rede interassistencial, nós temos dentro da Conscio aqui o processo também da TENEPS também. Eu sei que também deve ter pessoas também aqui dentro do nosso grupo de alunos que também são tenepsistas, tá? Então é importante justamente porque é uma oportunidade, às vezes, de assistência. Quando a gente vai mexer com o conscienciograma, a gente mexe com o nosso grupo Karma também, tá, gente? Não vamos ter ilusão de que mexer com o conscienciograma você vai mexer só comigo e não vai mexer com mais ninguém. Você vai mexer com consciência e consciex, tá? E isso é uma oportunidade evolutiva de assistência. Tá? Então a interassistência ele vai acontecer. Então quando uma pessoa se predispõe, se determina a se melhorar como consciência, tá? Isso interfere no seu entorno, tá? Isso é inevitável. Então, se já vai mexer com um grupo que está no seu entorno, que a gente faça então a assistência devida dentro disso, porque isso vai levantar alguma poeira, né? Do nosso processo, do nosso contexto, porque querendo ou não, o conscienciograma, ele trabalha com o processo de evocação, porque ele trabalha com memória. Então, quando você vai lembrar de algumas coisas, você vai evocar consciex, vai evocar consciência, vai evocar uma série de coisas. E isso tudo, ele mexe com o seu grupo Karma, ele mexe com você. Então, é importante que essa rede interassistencial você aproveite, porque isso é uma oportunidade de você assistir não só a si, mas também a todo o seu grupo. Então é importante isso. E nós temos, né, aqui um e-mail que é de TENEPS, né, teneps@conscius.org.br, que se vocês precisarem de alguma coisa, pode estar mandando aqui pra gente, tá? Então eu, por exemplo, como professor, eu tenho o hábito de colocar todo mundo na TENEPS. Todos os alunos, todos os meus colegas de trabalho, toda a equipe. Isso é uma oportunidade para mim, em primeiro lugar, em oferecer assistência e receber assistência do grupo. E isso é uma decisão que cada um pode tomar, fazer. E se precisar de alguma coisa, a Conscius tem esse serviço, né? Que não é bem só um serviço, é uma oportunidade evolutiva. É uma rede, né, de interassistencial que, assim, você enviando para lá, a gente colocou o endereço, né, teneps@conscius.org.br, isso vai ser direcionado para
os tenepsistas que são voluntários da Conscius, tá? De uma maneira assim, não vai ficar todo mundo vendo, né? Mas os tenepsistas vão receber isso, então você vai entrar na TENEP dos professores, mas outros tenepsistas também. Trabalhar com sensimetria é trabalhar com todos isso físico, nós, né? professores, Jeito, somos. Não é trabalhar com a pessoa física só. A gente é tenepsista e conforme o professor Eliel falou, a gente tem o hábito da gente colocar a lista da turma também, mas às vezes tem alguma coisa mais específica sério, né? de cada aluno ou de algum familiar, então assim, fiquem à vontade, tá? Pessoal, eu quero aproveitar para poder fazer o... Acho que já foi, né? Registro. Durante, a Áurea falou do caderninho, né? Um pouco. Dos registros. Tá? Se quiser acrescentar alguma coisa, você acha que tem? Tá. É o seguinte, conforme eu acho que eu já falei, eu já toquei um pouco aqui, a gente tem um ambiente mudo, onde todo esse material, tudo isso que a gente está discutindo já está disponível lá na aba da aula 1. Então, os alunos que estão inscritos têm um material, já tem uma série de arquivos lá que eles podem baixar. Para os alunos que não estão inscritos e que gostariam de receber, a gente gostaria de mandar esse e-mail das otimizações para vocês, porque pode servir para vocês, para outras, né, para vocês também, pesquisa, né, para autopesquisa, para verificar. Vocês podem encaminhar um e-mail para ead@conscius.org.br. Vou escrever aí para vocês. ead@conscius.org.br. Então vocês passem um e-mail para lá, que aí vão responder para vocês encaminhando o material, tá? Então a gente gostaria que vocês, então os não inscritos, encaminhassem. Se você só encaminhando um e-mail, você já vai receber a resposta, tá bom? Ok? Vamos falar de consignas? Vamos. Né? Tem outra coisa que a gente gostaria de estar falando aqui, que é das consignas, o contrato que a gente estabelece nas nossas relações. Então, professor Eliel. Professor Eliel. Professor Eliel. De novo, não, pode ser professora Áurea, professor Antônio também. Não tem problema, não tem problema. Professor Eliel, que é o que está mais pertinho. Vamos lá, autoconscienciometria, né? É a primeira. O que é uma consigna, né? Na verdade, é um contrato entre a gente, né? Porque veja só, nós não temos como controlar aí na casa de vocês, tá? Então, por mais que a gente coloque algumas regras, algumas normas, né? Algumas condutas cosmoéticas com relação a isso, é uma coisa que depende de vocês. Nós não temos que ter esse controle na casa de vocês, como que isso acontece. Então, por isso nós montamos algumas consignas, são 8 que tem aqui, tá? E eu vou falar a primeira, que é a autoconscienciometria. E coloca assim, ó: a conduta ideal dos alunos e alunas participantes do curso online é se colocar em condição laboratorial de percrustação autoconscienciométrica. Então, é um processo, gente, que é pessoal. É autoconscienciometria, não é heteroconscienciometria, tá? Isso também existe, mas não é para você fazer isso do outro. O processo é um laboratório pessoal, labicon de cada um. É você pegar o livro e tentar trabalhar junto com você, tá? Por que a gente coloca isso às vezes? Porque às vezes a pessoa conhece um colega que está fazendo o curso junto com você, começa a trocar, né? Essa experiência do que sentiu, e às vezes é um processo mais reflexivo, né? É um processo mais com você mesmo, mexer com a sua reciclagem, mexer com o seu bolsão pessoal, tá? Então lidar com consciência e consciência, né? Que está em torno de você. Então, quando se fala da autoconscienciometria, é você se colocar isso, é você dar um mergulho dentro de si mesmo. Então, essa é a primeira proposta com relação a isso. Você está estudando o conscienciograma para estudar principalmente quem? Você. Como que você funciona, como é que você se manifesta, quais são as suas tendências, quais são os seus temperamentos dentro da sua manifestação consciencial.
O que mais predomina nas suas manifestações conscienciais? Esse autoconhecimento sobre si mesmo é importante com o item, né, da autoconscienciometria. Então, essa é a primeira coisa. Vamos colocar como objetivo maior você se conhecer. Tá? Então, esse é o primeiro. Sr. Nilson, o segundo? Identificação? Tá, Isso. deu troco, né? Bom. Porque nós se gostamos muito aqui, gente. Os professores se gostam muito aqui. Bom, o segundo item é identificação. Então, para quem se inscreveu, já foi passada a orientação aí. Vocês sempre que entrarem, a gente pede que coloque o nome e, na sequência, a cidade, o local de onde você está acessando. Então, você vai colocar identificação, coloca o seu no chat, né, das aulas, durante o momento das aulas. Você vai colocar o seu nome, vírgula, a cidade, o estado, né, de onde você está. Da maneira como a maioria aqui fez. A gente vê, por exemplo, a gente tem ali, ó, deixa eu ir vendo aqui para poder ir falando para vocês. A gente tem lá Diego, tracinho ES, ele colocou que é do Espírito Santo. Mas aí, assim, faltou, Diego, saber qual é a cidade. Então, a gente pede, você colocasse Diego, Isidoro, vírgula, Vitória, eu conheço o Diego, vírgula, ES. Então, né, aí a gente já sabe que é de Vitória. Mas aí a gente tem algumas pessoas que não colocaram, né? Então, tem lá a Carla até já falou aqui de onde é, mas só pelo seu login não dá para a gente saber de onde que você é. Então, a gente pede para padronizar isso, né? Uma maneira da gente estar sabendo. Muitas vezes a gente tem nomes, o mesmo nome, de alunos inscritos de vários locais. Então, qual é o Roberto? O Roberto da onde? É o Roberto de São Paulo, é o Roberto do Rio de Janeiro que está aí. Então, a gente pede para colocar isso. Os primeiros nomes que aparecem com underline antes e depois vem o nome, esse daí são os nomes da equipe. Então, ou são os professores ou é a nossa equipe de suporte, de monitoria, que depois a gente vai falar deles também para frente para vocês, para dizer quem é, o que faz e tudo. Tá? Então, professora Áurea, pode falar outra consigna? Isso, a próxima consigna, ela diz respeito novamente à questão do ambiente de estudo, né? Que deve ser buscado pelo próprio aluno as condições otimizadas, né? E organizar-se também em relação às suas necessidades fisiológicas, à alimentação, para você estar numa condição otimizada, não só o ambiente, mas você também em relação ao seu soma bem atendido para poder ter mais disponibilidade para os estudos. Com relação aos casais, ao duplismo, é importante considerar que as relações elas são acomodadas, né? Elas criam certa acomodação nas ligações. Conforme a pessoa vai fazendo reciclagens, serão necessários naturalmente rearranjos nessas acomodações das relações, né? Esse vínculo vai se transformando. É esperado e é desejável que isso ocorra, senão as pessoas não evoluiriam. Então, assim, além de você encontrar novas necessidades através de suas reciclagens, é preciso também ter muita consideração com seu companheiro ou com seus familiares também, às vezes não diz respeito somente ao companheiro, a como você vai se comunicar, como vai comunicar essas novas necessidades para essas pessoas, para que isso seja evolutivo para todos, tá certo? Então, assim, a forma que você vai lidar com esse levantar de poeira, né, através dessa autopesquisa, também é uma responsabilidade que cada um tem que ter e fazer com muito critério e muito cuidado, né? Só para ressaltar um pouquinho do duplismo, eu acho que é uma coisa bem séria que a professora Áurea colocou aí, mas só para complementar, gente, às vezes já teve gente que já fez curso com a gente, que eram casais, tá? Moravam na mesma casa, mas cada um tinha o seu computador, cada um tinha o seu conscienciograma, cada um tinha o seu processo de reflexão, tá? É natural que dentro do casal as pessoas ficam, né, trocam, né, informações, mas aquilo vai levantar um micro-universo consciencial de cada um. Então é importante que cada um
tenha essa privacidade também, né? De às vezes ter momentos de reflexão. E às vezes dentro do casal tem uns que ficam até meio assim, mas você tá quieto por quê? Por que você tá tão assim? Ocorre um estranhamento. Um estranhamento, porque às vezes a pessoa, ela tá mais introvertida, ela tá com um processo de tentar entender o que está acontecendo com ela. Então isso é importante que dentro do duplismo respeite isso, tá? Porque às vezes realmente isso pode acontecer, não é que a pessoa não quer falar com você ou está brigada com você, mas ela está num nível de reflexão que às vezes aquilo mexe com ela e ela precisa de um tempo. E às vezes o duplismo às vezes não aceita muito bem isso. Não, eu estou aqui, pode conversar comigo. Entendeu? E aí esse respeito é importante para quem tem pessoas que são casais e estão fazendo o curso juntos e estão no mesmo ambiente, tá? O que eu vejo também nessa questão do duplismo é um fazer o curso e o outro nem saber que o outro está fazendo tal curso, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem nada a ver com Conscienciologia, que é comum, não é tão comum, mas acontece, a pessoa ser da Conscienciologia, ligada à Conscienciologia, e o cônjuge não ser, né? E comunicar, olha, eu estou fazendo um curso, aí embora que você não seja ligado a essa área, mas eu, por favor, eu vou ter um lugar próprio aqui de trabalhar e tal. Bom, continuando aqui, né? Quinto, responsabilidade. É cosmoético o autorrespeito e o respeito às outras consciências não escrito no curso, valendo atender aos critérios mínimos de participação, a fim de preservar a segurança de terceiros a partir da autorresponsabilidade do aluno ou do aluna, né? Essa questão do autorrespeito é muito interessante, mas também o heterorrespeito, né? Isso aí é fundamental, que essa questão da responsabilidade com relação a si mesmo e aos demais é muito importante. Uma coisa que o professor está colocando, acho que só complementando, gente, nós não temos como ter esse controle aí. Então, se uma pessoa faz uma inscrição e depois você tem um amigo seu, deixa eu ver também, eu posso ver também, a gente não tem como ter esse controle. A responsabilidade é da pessoa que fez a inscrição e está deixando uma pessoa não inscrita fazer o curso também. Isso traz problema porque a outra pessoa não está calçada com a equipe X, com o trabalho que nós estamos fazendo aqui, e você pode estar expondo a outra pessoa a um nível de reciclagem que talvez ela não esteja preparada para isso. E a responsabilidade é sua. Então, de um processo cosmoético, é interessante não deixar isso, porque pode, né? A pessoa está ali do lado e assiste junto com você, e aquilo vai trabalhar, aí você vai fazer uma evocação sua, seu processo, vai envolver outra pessoa dentro do seu contexto. Então, isso é uma coisa que é uma responsabilidade de vocês, porque a gente não tem como controlar isso de vocês. Então, isso vai exigir de vocês um senso de cosmoética muito grande dentro da sua responsabilidade consigo e com as pessoas que estão do seu entorno, tá? Porque qualquer pessoa pode assistir que está do seu lado. Ok, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque o professor Antônio está sem computador. A gente tem aqui as alunas colocando que não está conseguindo te ouvir direito. Então a gente vai pedir assim, depois da próxima aula a gente vai ver como ajustar isso melhor, mas o professor Antônio falar um pouco mais alto e falar mais para o lado de cá. Mas aí você então chega mais para a sua voz vir para cá, para onde isso. Para ajudar o pessoal lá a ouvir melhor, tá? Gente, ao longo desse curso aqui a gente vai melhorar tudo isso também, né? Vai. Então tá. Bom, ia passar para... mas deixa eu aproveitar. Eu vou falar de casuística, mas deixa eu aproveitar para falar mais uma coisinha. A gente teve um registro ali do Mariano, que ele falou que não está conseguindo lá no local que ele está acompanhar a aula, então ele ia sair. E aí ele falou que amanhã mesmo ele vai fazer a inscrição. Naturalmente, ele fazendo a inscrição, ele já vai ter acesso a essa aula gravada. Com certeza. Que já vai ficar lá disponível para todos os alunos que estão inscritos. Então aí eu quero reforçar mais uma vez, para aqueles que não estão inscritos, então enviar um e-mail lá para aquele e-mail que a gente já passou,
porque aí também vocês podem ser gerado um link lá para vocês acessarem essa aula, tá bom? Então tá. Então agora a gente está vendo as nossas consignas, então eu vou falar do próximo item muito importante, que é de casuística, tá? Então a postura que a gente sugere aqui, né, que a gente sempre vai estar sempre lembrando ao longo das aulas, é que você procure, né, buscar, na hora que você está diante lá do conscienciograma, que você vai verificar uma questão, você buscar verificar a sua casuística pessoal com relação àquilo. Então você vai buscar com base nos fatos, né, nas situações que já aconteceram com você. Então a gente sempre fala assim, bom, qual é a casuística? A gente tem que dar uma nota lá no conscienciograma, nós vamos falar muito disso na aula que vem. Então assim, e que isso seja fundamentado realmente na sua expressão, e algo que você é daquele jeito, você se manifesta daquela maneira, com transparência, tendo assertividade, indo realmente, sendo, né, indo no ponto realmente, sendo objetivo e desdramatizar. Tem coisas que a gente ainda tem dificuldade, sim. Nós estamos num processo evolutivo, todos nós, né? Ninguém escapa disso, senão a gente não estaria aqui. A gente tem dificuldades, a gente tem travares, então cada um, né, tem um histórico biográfico e vai ter dificuldades, então vou olhar para aquelas dificuldades e vou, que bom que eu vi que eu tenho dificuldade nisso. Não tenta mascarar, mas também verificar aquilo que você tem de bom e não ficar num achômetro. Ah, eu acho que eu sou assim, porque eu sou. Não, ir com profundidade. Olha, eu vou aqui, eu sou muito bom nisso. Por que eu vou me dar uma nota máxima, por exemplo? Eu sou muito bom, mas o que te embasa de ser muito bom? Tá? E ao mesmo ponto, o que te embasa de ser muito ruim também? Porque às vezes também a pessoa se acha assim, péssima, ela é pior né? Ela se... Como é que é? Se desvaloriza mais, se menospreza, então ela sempre se coloca por baixo, mas ela também não está nem olhando para ela direito. Às vezes ela tem uma coisa que ela começou a ouvir, às vezes desde lá da infância, as pessoas falam, e ela tem aquela baixa autoestima e ela vai se dando nota baixa. Então, antes de dar, procurar realmente verificar com autossinceridade, com honestidade, né, dentro do seu arquivo pessoal de vivências para justificar aquilo. Então, esse é uma das consignas, é uma conduta cosmoética que a gente vai procurar adotar aqui durante o curso. E a postura científica, ela requer uma isenção. Então, assim, apesar da casuística ser nossa, a gente tem que buscar uma isenção na forma de observar essa nossa própria casuística como se fosse algo externo. E isso vai favorecer, então, que você analise de uma forma mais neutra, podendo ter um realismo maior na hora de pontuar. Ok. Tudo bom? Quer falar, Jean, do próximo? Descrenciologia. Então, assim, a conscienciologia como um todo pauta e recomenda e tem como um dos seus princípios o princípio da descrença, que é justamente você não acreditar em nada e buscar ter as suas experiências relativas às informações recebidas. Então, assim, tem muitas informações na conscienciologia, né? Tem muitos tratados já escritos, muito material na enciclopédia, mas a gente pega a informação e o que é aplicar o princípio da descrença? Nós vamos depois buscar refletir acerca daquelas informações, buscar vivenciar na medida das nossas possibilidades para ir chegando às nossas próprias conclusões, não ficar acreditando, porque justamente é isso que a gente quer, descrença. A gente quer sair da postura dogmática, postura religiosa, nas quais assim, as temáticas, né, de autoconhecimento, de reforma íntima, de fenômenos parapsíquicos, isso tudo era tratado antigamente dentro do âmbito mais religioso e místico, né? Nós também viemos em outras vidas dessas linhas. Agora nós estamos nos reeducando dentro da conscienciologia para assumir patamares mais maduros, mais evolutivos. Então, justamente, a gente tem que buscar essa nova forma de nos relacionar com esses conhecimentos.
que é essa postura mais neutra e científica. Né? Só complementando aqui, acho que é interessante, os professores podem colocar, tem uma certa experiência, ele tem uma certa visão, mas isso não significa que tem que engolir o processo, não. Sim. Certo? Então, nós falamos aqui, é claro que tem mais experiência, mas ao falar alguma coisa, é importante sempre checar a sua criticidade, aquilo que foi levantado não é rechaçar logo de princípio, mas também não é aceitar de forma cega, tá? Então a descrenciologia, ela tem essa criticidade com relação às informações que é passada, os feedbacks que é passado dos professores também para vocês. Pode ser que faz sentido, pode ser que não faça sentido dentro daquele contexto, não tem problema, tudo isso serve como autopesquisa. O importante é refletir. A Consus, uma das bases do trabalho é justamente a auto e heterocrítica, para a pessoa ela também ter como referencial a observação dos outros. Sim. Agora, a gente precisa saber receber essa heterocrítica ou essa heteroanálise com essa criticidade, esse discernimento e descartar aquilo que não cabe no nosso caso, sem preconceitos. Buscar refletir de fato, com a sinceridade, né, e ver o que serve e o que não serve. Porque quem vai sair ganhando, em última instância, somos nós mesmos, né? Se a gente conseguir rever o nosso ponto de vista a partir de uma heterocrítica. Então, assim, agora não é porque a heterocrítica vem de uma pessoa em tese mais avançada no trabalho, tudo que ela é verdadeira, porque quem sabe e quem deve saber do nosso caso, primeiramente, somos nós mesmos, né? Então, assim, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de verificar o que cabe no nosso caso e o que não cabe e que está inadequado na nossa situação. É fazer essa triagem, essa seleção. A gente recebe de bom grado e procura utilizar e fazer a seleção. Né? Questão do sigilo. Ok. Antônio, quer colocar? Pode, sim. Sigilo. A descrição do sigilo presente quantas informações pessoais compartilhadas. Eu vou mentir. Chega perto do Eliel, sem medo. É o item 8 e o último das consignas, né? Sigilo. A descrição e o sigilo pensênico quanto às informações pessoais compartilhadas durante o curso é consigna básica para todos os participantes, alunos, equipe docente e equipe de suporte, sendo proibida a utilização de texto ou vídeo que não seja referente à própria pessoa. Aliás, todo o curso da Conscienciometria, a gente pede que haja realmente essa descrição, né? Essa questão do sigilo. Para que comentar? O problema é a autopesquisa, né? Então você tem que ter essa condição de se manter sem fazer nenhum comentário. Por exemplo, no conscienciograma você cobaia, né? A pessoa está lá sendo articulada com o processo das questões lá, mas ninguém pode sair comentando a respeito do que foi dito ali naquele ambiente, qual a impressão que se teve. As pessoas atuam como amparadores, né? Sim, eles atuam como amparadores. Eles vão ser continentes para a intimidade daquela pessoa, que vai colocar conteúdos importantes para ela, sérios, e a gente tem que ter esse respeito, né? Exatamente. Auxiliar, mas não levar depois para casa, né? Não fazer queimar o juízo a respeito daquele trafora, aquele trafal, que geralmente é o trafar, julgamentos, né? Entendeu? Então O importante da gente, com relação a esse item do sigilo e tal, é a gente lembrar que se forma um campo multidimensional. Então, na hora que está sendo feita uma colocação dentro de um contexto desse, ou que a pessoa está trazendo uma casuística dela, ela está dentro desse campo aqui, dentro daquele contexto. Qualquer situação que de repente depois você, às vezes nem é até numa conversa despretensiosa com outro, com um comentário fora daqui, já é outro campo, então já pode ter um outro contexto. São outras consciências envolvidas, então assim, isso não é adequado, por isso, não é nem uma questão, é claro que é respeito à pessoa, né, tudo isso, né? Mas é a questão da evocação do da processo, evocação, né? que se faz disso. Então não é adequado, por exemplo, sei lá, eu conheço a Flávia. Aí de repente tem alguma coisa aqui que a Flávia coloca. Aí depois um dia eu encontro a Flávia lá fora, né? Flávia, sabe aquele dia que você colocou lá
no chat, não sei o quê. Nananina, não vou fazer isso. É a mesma coisa que mexer então, numa essas ferida. coisas. Mexer na ferida fora da sala própria para curativos. Fora do ambiente, do ambiente próprio para isso. Exatamente. Né? Então, A questão é o viés da multidimensionalidade, né? E aí eu vejo, gente, que tem uma questão ainda mais sutil do que isso. Que ele fala do sigilo pensênico. Você pode não contar para ninguém, mas a sua pensenidade naquele momento, não, acho que aquela Flávia não falou certo não. E eu conheço ela falou sobre aquilo e começa a ruminar mentalmente sobre isso. Então quando fala sigilo pensênico, é até com relação à sua própria pensenidade em relação aos outros, ao contexto. E quando você começa a pensar sobre isso, você evoca a pessoa, você evoca as consciências que estão em volta da pessoa, você pega o pacote como um todo. Tá? Então, pensenidade, do ponto de vista multidimensional, é uma das coisas mais sérias que tem. Então, até que os professores também, quando faz alguma intervenção e coloca nesse campo aqui, às vezes quando a pessoa pergunta, já aconteceu isso comigo como professor, mas o que você falou mesmo? Eu já não lembro mais o que eu falei. Então aquilo foi só naquele momento onde tinha um amparo, onde tinha uma asepsia com relação àquela informação do curso, daquela situação. Saiu dali, eu nem lembro mais do que eu falei para a pessoa. E não é uma questão que estou com ruim de memória. É porque realmente é aquele contexto, né? O que se fala, falou ali, e ali a pessoa vai fazer a sua reflexão lá na frente, se ela quiser. Porque ela pode, às vezes, não querer. E está tudo certo e vamos em frente. Tá? Ou seja, é uma questão de parasepsia. Sim. Bom, o professor Antônio, quando ele começou a falar ali, ele tinha falado, né? Entre os participantes, a equipe docente, a equipe de suporte, todo mundo. Então, eu vou aproveitar o gancho aqui para falar, gente, então nós somos aqui, terminando as nossas apresentações, nós 4 aqui somos professores. Nós, professores, só conseguimos estar aqui porque a gente tem uma equipe de suporte muito boa, se diga de passagem, que está por detrás disso para poder estruturar a gente. A gente tem a equipe, né, da Conscius, desde a equipe lá do site da Conscius, da plataforma Moodle, que, né, nos proporciona isso daqui, como a gente tem a equipe diretamente ligada ao curso. Então vocês vão ver aí algumas pessoas que entraram. A gente tem a Maria Lúcia, que está remotamente lá em Londrina, no Paraná, mas ela está nos acompanhando. Ela é a coordenadora da monitoria do curso, né? Então a gente até coloca a pessoa à distância também. Então Maria Lúcia, coordenadora da monitoria, está lá. O braço direito dela, a Helena, que está em Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul, é também, né, a nossa equipe de suporte, vai interagir bastante aí com vocês também, na monitoria, né? Temos o Carlos Mafucci, que é lá também de Maracaju, colega lá da Helena, lá da mesma cidade dela. Então, também está aí diante disso. E a gente tem uma monitora que vocês não estão vendo aqui, mas ela já atuou bastante, enquanto só a gente que fala, só a gente que aparece. Mas a gente tem a Priscila, que está aqui do nosso lado também. Então a Priscila procura ajudar a gente naquelas ocorrências assim, né? Fora que a gente tem que ficar aqui, a gente não pode sair do lugar. E a Priscila vê tudo que está em volta aqui da gente, montagem da nossa sala, tudo isso. Então a gente funciona aí com essa equipe toda. Essa equipe de suporte, de monitoria, vai interagir com vocês bastante ao longo do curso. A gente tem essa aula 1 que é de apresentação do curso. A gente vai ter a aula 2 da semana que vem, que é a apresentação do conscienciograma, falar mais do conscienciograma, da estrutura em si. E depois nós vamos ter uma série de aulas em que a gente vai estar falando das folhas do conscienciograma. Como é que funciona o curso? A gente vai estar trazendo aqui para a aula, a gente vai discutir o conscienciograma tem 10 sessões. De cada sessão do conscienciograma nós vamos discutir 2 folhas de avaliação.
a gente vai discutir uma folha numa aula, outra folha na aula seguinte. Então, nós vamos começar com a folha de número 4, né? Na aula 3. Então, a aula 3 a gente vai passar da questão 1 até a 20ª questão da folha 4. A gente vai ler, a gente vai comentar aquela questão, a gente vai dar a nossa interpretação, trazer casuísticas relacionadas àquilo, para ajudar vocês a ir pegando uma forma aí de interpretação e ao mesmo tempo vocês vão acompanhando e já vão também respondendo para vocês. Depois vocês terão durante a semana até a semana seguinte, né, sugerido para que vocês continuem respondendo a folha 1, 2, 3, a folha 5. Aí depois na outra semana, que aí já vai ser na nossa 4ª semana do curso, nós vamos chegar e vamos pegar a questão a folha de número 9. Aí a gente vai fazer a mesma 8, coisa. né? 8, né? 4, não, 4 e 9. A 4 e a 9. É sempre o final 4 e o final 9 de cada sessão. A cada curso, por isso que assim, o nosso concessionograma ele não se repete, porque a cada curso a gente pega um final, né, 2 finais de cada sessão. Aí a gente vai continuando assim até chegar lá, nós temos 26 aulas, até a aula 22. Da aula 23 à aula 26 a gente vai se dedicar e a gente já, né, vocês já foram acompanhando, responde o concessiograma, a gente vai falar mais para frente, explicar sobre as notas, isso já vai falar na semana que vem, né, professor Leão? Uhum. E depois, aí lá para o final, já a possibilidade de gerar um gráfico, e a gente vai estar interpretando os gráficos aqui. Isso, quer falar mais alguma coisa que tenha? Uma coisa que eu também acho que é importante, gente, dentro desse contexto todo, em termos de utilizar, né, o concessiograma como autopesquisa, de se aprofundar dentro desse contexto, que a professora Nilce tinha colocado aí, né, existe uma produção semanal de trabalho, né? Então é importante que vocês não se percam com isso, tá? Então estabelecer uma disciplina com um horário, colocar isso de uma forma mais sistemática. Eu sei que isso não é fácil, porque quando você começa a fazer o concessiograma, as coisas começam a mexer com o entorno de você, tanto intrafísico como extrafisicamente também. Então, às vezes, a gente realmente, durante a semana, a gente acaba se dispersando. E outra coisa, a gente vai fazer uma folha de avaliação, aquela folha naquela semana, mas depois você tem mais 4 para responder dentro da mesma semana. Né? Se a gente colocar 4 questões, sendo que cada folha de avaliação são 20 questões, são 80 questões para ser respondidas. Então, ele dá um volume de trabalho semanal razoável, tá? Agora, é claro que isso não vamos criar um drama. Você vai dentro do fôlego de cada um, dentro do contexto de cada um, tá? Não tem problema nenhum, porque depois a gente começa a responder as dúvidas das perguntas, e aí tem pessoas que estão mais lá para frente e tem uns que estão mais para trás. A gente responde todas as questões numa boa, tranquilo, sem problema nenhum. Às vezes a pessoa está lá em bioenergética e está indo já para anti-emocionalidade e está respondendo coisa de soma ainda. Não tem problema nenhum, tá? Não vamos criar um problema e um drama em relação a isso. Cada um vai ter o seu fôlego, cada um vai ter o seu ritmo de trabalho. Mas é importante, desde já, você estabelecer um espaço mental para isso acontecer. Para que você possa, no final, ter um gráfico e aquele gráfico ser comentado com os professores com relação à análise do que você fez. Como que você se manifesta? É como se fosse o concessiograma tirasse uma fotografia de você nesse exato momento evolutivo. Por isso que nunca o livro fica desatualizado, né? Porque ao longo do tempo também a gente muda. A gente começa a enxergar as perguntas também de forma mais madura, com mais profundidade, e as notas vão se alterando em relação a isso. Então você pode preencher o tempo todo. Agora, essa disciplina, colocar isso na semana, ela é importante, porque ela tem uma carga de trabalho para ser feita. É melhor pouco todo dia do que muito no dia, depois do dia sem, e assim acaba a pessoa se desorganizando ao longo da semana.
Então, essa a dica que eu dou, que eu passo para vocês possam ter um aproveitamento do curso muito mais satisfatório, que vocês possam reconhecer. Teve pessoal nosso que defendeu verbetes depois do curso, ou Sim. durante o curso. Apresentou na nossa jornada, né? Apresentou trabalho nessa jornada. Aproveita a fala da jornada, de simpósios que a gente tem, incentiva, né? Incentiva. Já que o pessoal está começando aqui, é uma coisa que é aberta. Nós temos um trabalho que é de interlocução, por exemplo, é um dos trabalhos que a gente faz, que ele é feito, do técnico científico, do paratecnológico, né, onde eu faço parte, e a gente incentiva muitas pessoas a trazer pesquisas conscienciométricas, né? Todos nós aqui passamos por reciclagem, todos nós podemos estar contribuindo esse material de vivência pessoal para as outras pessoas. Então, quando você supera algum traço, você recicla alguma coisa, isso pode ser escrito, não precisa ficar somente no âmbito seu de conhecimento. Você pode escrever isso e deixar isso e compartilhar isso com as outras pessoas. A interlocução é uma coisa que acontece, né, uma vez por mês, tá? E dentro desse período de uma vez por mês, todas as pessoas podem participar. É também online, tá? E as pessoas podem participar e é gratuitamente. O simpósio vai acontecer no dia 1 e 2 de julho. Então, na verdade, o simpósio é um processo de pesquisa, também vai ter uma oportunidade de ser online. Então, as pessoas que estão fora podem estar participando, né? E estar perguntando e estar contribuindo com o simpósio, que vai ter uma característica um pouco diferente no sentido que é a jornada, né? Porque nós temos um ano simpósio e um ano jornada, né? Então, a jornada ela tem uma coisa bem mais formal, com a questão de artigos e uma série de coisas, e o simpósio vem em processo de elaborar a pesquisa, fazer com que as pessoas dali gerem material escrito para ter novas produções científicas, tá? Então, vocês todos estão convidados, é importante que vocês participem disso, porque é importante a Conscius permitir esse intercâmbio de troca de experiência, de vivência pessoal. Vocês também têm muitas vivências aí que pode escrever, que pode estar relatando e abrir essa frente pesquisística, né, entre a Conscius, nós professores, vocês alunos, nós todos como um todo, né, a gente dividir isso é muito sério, é muito importante e eu estou aberto, tá, gente, nós todos os professores aqui também, para que vocês possam chegar, para que vocês possam participar, para que vocês possam colocar a vivência de vocês, a experiência de vocês, que são riquíssimas, tá? Qualquer reciclagem que a pessoa passa, qualquer coisa que ela supera, isso serve de exemplo para as outras pessoas, isso serve de referência para as outras pessoas. Então é importantíssimo a vivência pessoal, que nós todos somos espelhos uns dos outros. Então a minha superação incentiva, motiva e dá referência para outras pessoas também fazer o mesmo, né? E como a reciclagem é uma coisa muito personalíssima e muito singular, né? Então o que você passa é único, é específico, e isso é muito bacana a gente aprender uns com os outros através dessas reciclagens. Então esses caminhos, né? A interlocução, simpósio, jornada, são áreas onde a gente pode estar fazendo essa troca de conhecimento. Não só das pessoas aqui da Conscius, mas também todos os alunos, todas as pessoas que queiram fazer autopesquisa, se melhorar, se conhecer e passar essa tecnologia para as outras pessoas também. É um nível de assistência de alto nível, é uma TARES de alto nível fazer essa contribuição do seu Labcom, da sua experiência para as outras pessoas. E é um momento de oportunidade, de repente, da turma também se reunir. Vamos todo mundo lá para o dia da interlocução conscienciométrica, para poder levar suas casuísticas, que às vezes não dá para poder colocar, porque dentro da aula a gente tem ritmo, né? A gente tem um ritmo dentro da aula. A gente vai ter as aulas depois, que a gente vai estar mais focado em discutir uma folha de conscienciograma e responder as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês
que depois a gente vai na próxima semana e na outra explicar como é que vai ser isso, porque nós também, os professores, é aí que entra a equipe de suporte, a equipe de monitoria, ao longo da semana, conforme o professor Liel estava falando, vocês ficam para poder responder, dentro do ritmo de vocês, da organização de vocês, responder o conscienciograma. Às vezes bateu lá numa determinada questão e não estou conseguindo compreender bem aqui, será que é o que eu estou pensando ou não? Vocês encaminham as dúvidas para os professores. Então vocês vão, depois a gente vai ter dentro do Moodle, vai abrir um fórum para cada aula, vocês vão receber orientação de como fazer isso direitinho lá da nossa equipe de esporte, como é que vocês vão registrar, mas a gente vai estar dedicando sempre as aulas para responder essas questões de vocês também, além de discutir a folha do dia, tá? Então a gente vai estar... então às vezes tem alguma coisa mais que quer comentar, vai para a interlocução, porque é aberto, né, professor Liel? Vai ter um tema assim para puxar a discussão e vocês que vão direcionar aí também. Dentro da interlocução, o pessoal até já colocou aqui algumas informações, mas nós estamos ainda estudando, porque seria a primeira semana do mês, né? Sexta-feira. E aí nós estamos justamente fazendo um estudo se a gente pode mudar de sexta para sábado, tá? Então isso é uma coisa que está sendo discutida com relação, porque sábado pode participar mais pessoas, pode estar mais pessoas envolvidas nisso, tá? Então dentro da interlocução, que seria provavelmente a primeira semana... Dia 3 ou 4 de fevereiro. Isso, dia 3 ou 4 de fevereiro provavelmente vai ser. Porque a gente está estudando justamente no sábado, porque no sábado pode ter mais pessoas que podem participar, porque às vezes sexta-feira à noite a pessoa trabalha, às vezes ela dá aula, e tem uma série de situações que às vezes algumas pessoas não podem participar. No sábado já há uma participação maior, então nós estamos tentando ver se a gente consegue fazer a interlocução uma vez por mês no sábado, tá? Por isso que a gente não coloquei na sexta-feira de propósito, é porque realmente está tendo essa mudança, e como eu faço parte do Paratecnológico e da organização disso, eu acho muito bacana a gente ter um dia da semana que tenha mais pessoas participando, mais pessoas contribuindo com as suas pesquisas pessoais. A interlocução ela funciona de uma forma bem pesquisística, né? A gente busca uma temática, a partir dessa temática, a gente não traz essa temática pronta para a interlocução, a gente simplesmente traz variáveis, perguntas, contextos, e a gente faz um grande debate sobre aquele tema. Então, por exemplo, a gente podia trazer um tema sobre reciclagem intraconsciencial. Então a gente vai procurar nos livros tudo que tem sobre reciclagem, o que é reciclagem, como que isso acontece, e a partir dessa temática as pessoas começam a trazer as suas contribuições de vieses, de como está enxergando aquilo, o que acontece. Então aquela temática, ela se expande dentro das pessoas. E aí qualquer pessoa pode estar participando, qualquer pessoa pode estar contribuindo, ela estuda sobre aquele contexto e aí vem contribuir com todo mundo. Isso já aconteceu no mês de dezembro, tá? De janeiro não aconteceu porque estava em processo de recesso aqui na Consus, aí não teve, mas em dezembro teve. E fevereiro volta. E aí vai de fevereiro até dezembro, uma vez por mês, e vocês todos estão convidados. É aberto ao público de um modo geral, amigos que vocês conheçam, vocês queiram participar, não tem problema nenhum. Ali é uma troca de experiência, troca de vivência e discussão. Vamos discutir sobre aquela temática, vamos ver os pontos de vista sobre aquela mesma temática. Isso eu acho muito rico e é muito importante. Então eu vou estar sempre encabeçando esse processo da interlocução e está aberto, gente. Nós vamos a gente vai estar sempre lembrando vocês. Sim. Quando estiver chegando a semana, então a gente vai estar sempre falando. Agora, assim, voltando com relação ao nosso curso, então, assim, o curso ele tem duração de 26 semanas, hoje é a primeira semana, vai acontecer sempre aos domingos, neste horário das 19 às 21.
A gente vai ter então todos os domingos, exceto um domingo que nós vamos pular, que é o domingo da semana do carnaval. Então, que dá 28 de fevereiro, me parece, né? O domingo da semana de carnaval, como pega bem no meio de um feriado, nós não vamos ter aula nesse dia. Todos os demais a gente vai ter. A gente sabe que às vezes assim, é dia 25, tá? Porque o dia 28 já cai lá na terça-feira, que é o feriado mesmo, né? Mas como as pessoas fazem o feriadão, então a gente não vai ter só no dia 25. Agora, a gente sabe que às vezes tem assim, tem um curso durante a semana, teve uma outra viagem, não conseguiu estar lá na sexta-feira, 19 horas para assistir. Todas as aulas ficam gravadas, disponíveis lá no Ambiente Mudo, para vocês verem quantas vezes quiserem. Então, a gente vai fazendo esse processo, mesmo para quem acompanhou a aula, às vezes tem uma dúvida realmente do que foi falado, volta lá, assiste a aula. Então, a gente trabalha com isso, com as dúvidas que vocês vão encaminhando. E, então, falando do Ambiente Mudo, então vocês já tem lá o cronograma das aulas, direitinho, cada data, qual é a folha que vai ser discutida por data, está tudo organizado já o nosso cronograma das aulas, tá? Então, vocês já podem acessar lá. Colocando a questão do Moodle também, para quem já está inscrito, tá, gente? No fórum, acho que da primeira aula, se vocês colocarem a apresentação pessoal de vocês e colocar no perfil a foto de vocês, eu acho muito bacana a gente ter isso. Porque é engraçado, né? A gente dá aula aqui, vocês conseguem ver a gente não consegue ver vocês. Tá? Então, por exemplo, fazer uma apresentação pessoal seria tipo um mini currículo de vocês, né? No que vocês trabalham, o que vocês fazem. Dá para fazer isso no fórum de uma apresentação, tá? E ao mesmo tempo a foto de vocês, porque tem como colocar no perfil a foto de vocês. Então seria uma forma de a gente estar conhecendo quem é vocês, né? O rosto de vocês, né? Como que vocês são, e ao mesmo tempo esse histórico, né? Esse mini currículo, que eu acho importante, porque isso vai nos ajudar muito quando a gente começar a fazer análise de gráfico, né? Quando a gente analisa os gráficos de vocês no final do curso, que é da aula 23 até a aula 26, né? Então, nesse momento é muito bom, às vezes, a formação da pessoa, às vezes ela é professora, às vezes é professora universitária, é engenheiro, é químico, sabe? Isso ajuda demais pra gente na hora de fazer uma mas pra análise. Gente se conhecer melhor Isso. também. Eu vi que a Flávia, acho que é a Flávia, se não me engano, colocou ali assim, prazer conhecer todos vocês e tal. Então, assim, por enquanto você tá vendo os nominhos ali e tal. Então, na hora que você entra lá no fórum e coloca, olha, eu sou fulano da cidade tal, eu faço isso, tenho tanto tempo de conscienciologia, meu interesse pelo conscienciologia, enfim, o que você quiser colocar lá, do seu, aí assim, as pessoas já começam a conhecer mais, a gente está num ambiente EAD, então isso vai tornar assim mais intimista, né? Eu já conheço, eu sei quem é, mesmo pessoa que eu não vi ainda, eu já sei, né, como é que ela é, quais os interesses dela. Então, às vezes a gente vai procurando por aí, vendo afinidades. Então, assim, vai ser bem bacana isso. Vocês entraram, né, o professor Eliel já abriu o fórum lá. Então, já fiquem à vontade, podem entrar lá e se apresentar, tá bom? Então, tudo bem. Olha, nós chegamos agora em 20h55. Falta 5 minutos para terminar. Todo dia, quando em todas as aulas, nos 5 últimos minutos, também a gente dedica para um trabalho energético. Tá? Um trabalho energético que a gente faz nesse final de aula. O objetivo é a gente fazer uma desafio, fortalecer com as energias, enfim, né? Fixar, né, o que foi trabalhado para a semana seguinte. Então, em todas as aulas a gente tem esse momento final da aula. Então, agora é 20h55, sempre é um dos professores que aplica isso. Hoje o professor Eliel aplica para a gente? Sim. Diz assim? Então, gente, vamos assumir uma postura mais confortável aí, onde você esteja em casa, na poltrona, na cadeira, no escritório. Tentar assumir uma postura mais confortável possível. E vamos fazer o nosso período agora de desassimilação
da aula, do contexto como um todo. Vamos começar primeiro mobilizando as energias, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Imprima, né, um ritmo nessa movimentação vertical, né, das energias. E vai movimentando as energias até você atingir o estado vibracional. Atingindo o estado vibracional, mantenha-se em estado vibracional e comece agora a ampliar o seu estado vibracional por toda a sua psicosfera. Perceba, sinta a sua psicosfera vibrando nesse exato momento. Vá aos poucos diminuindo o seu estado vibracional. Cesse o estado vibracional agora e vamos começar agora a exteriorizar as energias pelo umbilical chakra e pelo nucal chakra. Exteriorize as energias por esses dois chakras simultaneamente. Use a sua vontade nessa exteriorização. Intensifique essa exteriorização pelo umbilical chakra e pelo nucal chakra. Coloque mais volume nessa exteriorização. Não economize, exteriorize com toda a sua vontade. Vá aos poucos diminuindo essa exteriorização pelo umbilical chakra e pelo nucal chakra. Cesse essa exteriorização da energia e de uma forma instantânea instale novamente mais um estado vibracional. Instale de forma imediata, instantânea. E mantenha-se em estado vibracional. Registre mentalmente esse estado de estado vibracional nesse exato momento. Veja os efeitos positivos do seu estado vibracional e registre isso mentalmente. Agora cesse o seu estado vibracional e vá aos poucos retornando à vigília física, fazendo pequenos movimentos, retomando essa dimensão intrafísica. Certo, pessoal? Fizemos a desacinha aí. Queria agradecer a todos. Nós tivemos aqui 36 pessoas junto conosco aqui, né? Vai ter um pessoal da nossa equipe também aqui junto. 7, teve um momento que teve mais. Isso. E aí, na verdade, eu agradecer muito, né? E de ficar aí com a gente até o final. É muito gratificante estar trabalhando aqui com os meus colegas de trabalho, com vocês.
É muito importante isso e só tenho a agradecer a todos. Vou ficar com a gente até o final, né? Isso. Então, tá bom, gente. Obrigada a vocês. Também repetindo, né? Vou repetir as mesmas coisas. Mas muito obrigada a todos. Tenham uma boa semana. A aula que vem é gratuita também, de novo. As pessoas podem acessar tranquilamente. Se tiver colegas também, chame. Podem convidar, tá? Na aula que vem é uma aula que a gente vai falar de conscienciograma, então já começa a entrar no conteúdo de conscienciograma também, tá? Vocês vão entender um pouco mais do curso também, de como é que vai funcionar também na aula que vem. E então tenham uma boa semana a todos, boas reflexões. Para quem já está inscrito, não deixem de acessar lá na plataforma Moodle. Já tem bastante material lá para vocês acessarem, baixarem. Para quem também não tem e-mails, né? Também, não esquecer. Para quem também não está inscrito, encaminhe os seus e-mails lá para o e-mail ead@conscius.org.br, que já informaram aí, tá? E esperamos revê-los todos aí, firme e forte, né? Até a aula 26, né? Tomara que dê, né? Pra gente levar essa turma aí, todo mundo. Então, muito obrigada a todos. Então, uma boa noite, até a próxima semana. Tá. Boa noite, boas autopesquisas a todos. Obrigada.